E teremos um coquetel ao final das nossas atividades, né? Um coquetel que vai ser animado por um DJ que também é assistente social. Então, a gente faz questão de valorizar o colega, mas também não só nesse espaço, né? Esse espaço é o espaço que nós estamos proporcionando, né? Mas em tantos outros que o calor dessa cidade, que ainda mantém viva uma chama cultural, né, mantém vivo um fervor de cultura popular e que ainda oferece para todos os seus moradores e para os seus visitantes. Então, em nome de toda a delegação do Rio de Janeiro, a gente gostaria de dar boas-vindas a todos os visitantes à cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Bom, nesse momento, daremos início à dissolução da mesa de abertura, entrega das placas de lembrança do evento e a recepção das delegações dos CREAs e do Cefes. Gostaríamos de convidar a conselheira Edenilza Cesário para entregar a placa a Eblin Farage, do Comando Nacional de Greve dos Docentes. Gostaríamos de convidar a conselheira Silvia Dabdab para entregar a placa a Morabiana Jacuru, da Enesso. Gostaríamos de convidar o conselheiro Leandro Rocha para entregar a placa a Ana Paula Mauriel, da ABEPS. Gostaríamos de convidar a conselheira Elizabeth Oliveira para entregar a placa a Marcos Valdir, do CREAS São Paulo, e sua delegação. Por favor, delegação, em pé para dar os aplausos. Gostaríamos de convidar a conselheira Natália Reis para entregar a placa a Leonardo Reis, do CREAS Minas Gerais, e sua delegação. Gostaríamos de convidar a conselheira Rosângela Benevides para entregar a placa a Aline Pandolfi, do CREAS Espírito Santo, e delegação. Gostaríamos de convidar a conselheira Moara Zanetti para entregar a placa a Sâmia Rodrigues, do Cefes, e delegação. Gostaríamos de convidar a conselheira Denise Nicário para entregar a placa a Charles Toniolo, presidente do CREAS RJ, e delegação. Em nome da direção do CREAS Rio, a gente gostaria de fazer um agradecimento especial aos funcionários do CREAS Rio de Janeiro. Então, em nome deles, a gente recebe essa placa, que sem eles, esse evento não estaria organizado. Então, eu queria pedir, por favor, que os funcionários do CREAS que estejam aqui presentes, que fiquem de pé. Em nome da organização do 40º Encontro
Centralizado dos CREAs da região Sudeste, declara aberto e dá início aos trabalhos desse evento de 2012. Imediatamente passamos para a leitura do regimento interno dos encontros descentralizados regionais, que, lembrando, foi aprovado no 39º Encontro Nacional Cefes-CREAs, que é o encontro máximo de deliberação do conjunto Cefes-CREAs. Então, cabe a nós, nesse momento, fazer a leitura. No guia do participante, que vocês receberam na pasta de vocês, ele se inicia na página 7. Então, a gente pede para que todos acompanhem a leitura do regimento que eu farei agora aqui na mesa. Também aqui no telão. Página 7. Regimento interno dos encontros descentralizados regionais. Aprovado no 39º Encontro Nacional Cefes-CREAs. Da natureza e realização. Artigo 1º. Os encontros descentralizados regionais estão previstos no artigo 24, parágrafo 1º, do Estatuto do Conjunto Cefes-CREAs. Considerando seu caráter de planejamento, tem natureza consultiva e preparatória das temáticas para o Encontro Nacional Cefes-CREAs, podendo incluir outros temas de âmbito regional. Artigo 2º. Ocorrem anualmente em cada região geográfica do país, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Artigo 3º. É sediado por um dos CREAs de cada região, por definição coletiva daqueles que compõem a região. Artigo 4º. Em cada encontro descentralizado regional, é definido o CREA sede do ano subsequente, obedecendo ao sistema de rodízio, sempre que possível. Das finalidades. Artigo 5º. Os encontros descentralizados regionais têm como finalidades: 1. Discutir temáticas de interesse nacional e regional que contribuam para fundamentar as discussões conforme a programação do evento. 2. Discutir as deliberações do Encontro Nacional Cefes-CREAs do ano anterior, avaliando o seu andamento e indicando posição a ser submetido ao Encontro Nacional Cefes-CREAs. 3. Construir novas propostas a serem submetidas ao Encontro Nacional Cefes-CREAs. Do período. Serão realizados entre os meses de junho e julho, antecedendo a realização do Encontro Nacional Cefes-CREAs, sendo o período de sua realização definido a cada ano pelo Conselho Pleno do Cefes, levando-se em consideração as demais atividades que envolvem o conjunto Cefes-CREAs. Das responsabilidades. Artigo 7º. As responsabilidades de organização dos encontros descentralizados regionais são partilhadas entre o Cefes, CREAs, sede e demais CREAs, a saber: 1. Responsabilidade do Cefes. A. Garantir a presença de conselheiros, conselheiras do Cefes, eventualmente assessores e assessoras. Informar aos CREAs, com antecedência mínima de 3 meses, o período de realização dos encontros, em conformidade com o artigo 6º desse regimento. Prestar orientações pertinentes à realização dos encontros, de modo a contribuir com a sua organização. Opinar sobre a proposta de programação elaborada pelo CREA-SED. Contribuir financeiramente com o CREA-SED do encontro, com valor a ser definido anualmente pelo Conselho Pleno. Definir o prazo para envio do relatório final dos encontros para consolidação pelo Cefes. Elaborar e encaminhar aos CREAs os formulários a serem utilizados uniformemente por todas as regiões. Consolidar os relatórios finais dos 5 encontros descentralizados regionais para apreciação e deliberação no Encontro Nacional Cefes-CREAs. Enviar aos CREAs o relatório consolidado dos encontros descentralizados regionais, com antecedência mínima de 20 dias do início do Encontro Nacional Cefes-CREAs. Arcar com as despesas de participação de seus conselheiros, conselheiras e assessores, assessoras. Preparar sua delegação para participar de análises e debates das propostas que serão objeto de discussão. 2. Responsabilidade do CREA-SED. Garantir a presença de conselheiros, conselheiras do CREAs, diretores e diretoras de seccionais, agentes fiscais, assistentes sociais de base e, eventualmente, de assessoras, assessoras e funcionários e funcionárias. Definir a data de realização em conformidade com o período indicado pelo Cefes, após consulta aos demais CREAs da região e ao Cefes.
Definir a dinâmica e programação do encontro, levando em consideração as temáticas a serem discutidas no Encontro Nacional Cefes-CRES, sem prejuízo da inclusão de outras temáticas regionais, após consulta aos demais CREs da região e ao Cefes. Enviar a programação ao Cefes e aos demais CREs da região, com antecedência mínima de 15 dias do início do evento. Providenciar local para a realização do encontro, compatível com a programação definida. Arcar com as despesas de infraestrutura para a realização do encontro, de acordo com a previsão orçamentária do CRES. Elaborar o relatório final do encontro, enviando ao Cefes na data por este determinada. Arcar com as despesas de participação de seus conselheiros e conselheiras, funcionários, funcionárias, assessores e assessoras. Preparar sua delegação para participar das análises e debates das propostas que serão objeto de discussão. 3. Responsabilidades dos demais CREs. Garantir a participação dos conselheiros, conselheiras, diretores e diretoras de seccionais, ficando facultada a participação de funcionários e funcionárias e assistentes sociais de base. Contribuir na elaboração do programa do encontro em parceria com os demais CREs. Arcar com as despesas de participação de seus conselheiros e conselheiras, assessores e assessoras. Preparar sua delegação para participar das análises e debates das propostas que serão objeto de discussão. A Assembleia Geral Ordinária para a eleição dos delegados e delegadas que estarão do Encontro Nacional Cefes-CRES, está falhando aqui, que participarão do Encontro Nacional Cefes-CRES, poderá ser realizada antes dos encontros descentralizados regionais. Dos participantes. Artigo 8º. O número de participantes do encontro será definido pelos CREs e Cefes em suas instâncias de deliberação interna. Parágrafo 1º. Poderão participar das palestras e debates abertos conselheiros, conselheiras, diretores, diretores de seccionais, agentes fiscais, assessores, assessoras, funcionários, funcionárias, assistentes sociais de base, representantes de instituições e movimentos sociais convidados, desde que aprovados em reunião do Conselho Pleno dos CREs e do Cefes. Parágrafo 2º. Dado o caráter de planejamento do encontro, nas discussões e as deliberações poderão participar somente conselheiros e conselheiras, diretores e diretoras de seccionais, agentes fiscais, assessores e assessoras, assistentes sociais de base convidados e convidadas e aprovados pelo Conselho Pleno do CREs. Do funcionamento. Artigo 9º. A programação deve contemplar espaços para discussões por meio de palestras, conferências, mesas redondas, painéis, dentre outras modalidades, bem como discussões por eixos temáticos divididos em grupos e ou em plenária do conjunto dos participantes. Artigo 10º. Nas discussões dos eixos temáticos, deverão ser contemplados todos aqueles que compõem as deliberações do Encontro Nacional Cefes-CRES do ano anterior. Artigo 11º. O limite do tempo das intervenções orais deverá ser acordado no início dos trabalhos. Artigo 12º. As propostas e moções que constarão no relatório final serão aquelas discutidas nos grupos e posteriormente referendadas em plenária. Parágrafo 1º. Considerando o número de participantes, se não houver necessidade de divisão dos eixos temáticos por grupos, as propostas serão analisadas e discutidas diretamente em plenária. Parágrafo 2º. No caso de uma proposta não obter consenso, serão incluídas no relatório final as formulações apresentadas em relação à matéria em discussão. Parágrafo 3º. Moções de âmbito estadual ou regional acatadas nos encontros descentralizados devem constar em seus relatórios finais e serem encaminhadas aos destinatários pelos CREs respectivos. Parágrafo 4º. Propostas de moções a serem submetidas à aprovação do Encontro Nacional Cefes-CRES deverão constar no relatório final dos encontros regionais descentralizados. Dos casos omissos, artigo 13º. Os casos omissos neste regimento serão dirimidos por uma comissão formada por uma representante de cada CRES e do Cefes presente no evento, devendo ser indicado ou indicada pelas respectivas entidades antes do início das discussões das propostas. Então, feita a leitura do regimento interno, ok? A gente dá sequência, então, às atividades do Encontro Centralizado da Região Sudeste, 2012. Então, a gente passa imediatamente para a realização da nossa mesa central, e, para isso, eu gostaria de convidar a conselheira Elizabeth Oliveira, do CRES Rio de Janeiro, que é a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do CRES. Eu queria convidar também aqui para a mesa, para coordenar junto comigo, a companheira Mauricléia de São Paulo. Antes da gente iniciar, a gente já está com o tempo avançado, mas eu queria agradecer também a presença da Janaína Bilatti, diretora da Escola de Serviço Social da Unirio.
E queria dizer que, para mim, é uma grande honra coordenar essa mesa com essas duas palestrantes que eu vou chamar nesse momento. Tentar conter a tietagem, mas, com certeza, no debate eu vou participar também. Queria chamar à mesa a Vera Malaguti, cientista social, mestre em História, doutora e pós-doutora em Saúde Coletiva. E chamar também André Pequeno, mestre em Serviço Social, ex-presidente do CRES Rio de Janeiro, assistente social do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Só para a gente organizar, a gente vai ter a exposição das duas palestrantes de 30 a 40 minutos, mas, para deixar claro que em 30 minutos eu já vou fazer uma pressão em cima de vocês, para vocês irem reduzindo, e logo em seguida a gente abre para o debate, ok? Vera, começa. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro dizer que eu me sinto muito honrada, queria saudar, né, essa atividade, dizer que para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui nessa plenária, nesse encontro, né, saudar assim, os regionais, os conselhos regionais e o Conselho Federal como uma grande trincheira de resistência, né, a essa barbárie cotidiana que a gente tem vivido, especialmente no Rio de Janeiro. Eu sei que no Espírito Santo, São Paulo, temos também, mas eu acho que o Conselho Regional do Rio de Janeiro tem sido dos poucos, né, parceiros a ter coragem de enfrentar algumas coisas que viraram uma espécie de consenso coletivo aqui no Brasil e especialmente no estado do Rio de Janeiro, que é uma cidade ocupada, né, uma cidade cheia de resistências, cheia de pontos de fuga, mas estamos num momento de ocupação. Os grandes eventos fazem parte um pouco, né, da esteira desses negócios transnacionais que os governos locais também participam como sócios privados, né? Então, quero falar um pouco, né, dizer da honra de estar aqui nessa trincheira de resistência a tudo isso. Bom, eu resolvi trazer para cá um texto que eu preparei para um livro, debatendo o trabalho e a reflexão que o Loïc Wacam fez sobre a relação entre a dissolução... eu queria só explicar também que eu estou em pé, porque eu tive um problema de coluna e não aguento ficar sentada há muito tempo, por isso que eu estou falando daqui. Mas, então, trabalhando um pouco o Estado penal e a dissolução do Estado social. Então, eu vou ler, que é meio um hábito meu. A leitura de Loïc Wacam foi muito importante para a crítica das políticas criminais do neoliberalismo no Brasil. Foram 3 trabalhos publicados simultaneamente que nos ajudaram a aprofundar o combate nos últimos anos: Punir os Pobres, As Prisões da Miséria e Os Condenados das Cidades. Por diferentes ângulos, o autor defendia uma leitura renovadora sobre o que ele chamava de nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Em texto recente, ele acentua as 3 rupturas analíticas que desenvolveu para chegar ao que ele chama de novo governo da insegurança social. A combinação do que ele chama de workfare, que é trabalho obrigatório restritivo, com prison fare expansivo. A primeira ruptura seria com o binômio crime e castigo superado na contemporaneidade. A segunda seria a associação das políticas assistenciais com as políticas penais, e a terceira exigiria a superação artificial tão presente entre os enfoques materialistas e simbólicos, né? Essa é um pouco uma disputa que existe entre campos e que eu acho que a gente deveria unir os dois. Com essas 3 rupturas, Wacam trata de refinar o que ele chama de giro político punitivo adotado pelos Estados Unidos para dar conta dos processos concomitantes de desregulação econômica e redução da assistência social no final do século XX. O paradigma econômico neoliberal, apelidado pelo sociólogo brasileiro, dos poucos que resistem, que não estão ajudando a fazer polícia, apelidado por Gilberto Felisberto Vasconcelos de capitalismo vídeo-financeiro, é hoje facilmente compreendido pelo seu próprio fracasso no cenário econômico mundial.
No cenário político e econômico, a América Latina vem rejeitando energicamente aquele modelo através de sucessivas derrotas eleitorais. O que gostaríamos de ressaltar no texto de Vacan é a articulação das políticas econômicas e assistenciais do projeto neoliberal com o que chamamos de adesão subjetiva à barbárie, associando ao que ele chama de expansão e reorganização da prisão e seus tentáculos institucionais, que reforma a paisagem sociossimbólica, reconstruindo e reconfigurando o próprio Estado, que se converteu em Estado penal como potente motor cultural, com seus próprios direitos, categorias, classificações e imagens. Eu acho que o projeto UPP seria o maior exemplo disso, né? Uma ocupação militarizada das áreas pobres do Rio de Janeiro, que vem com o sentido de dizer, bom, primeiro vem a polícia, as políticas sociais estão a reboque do projeto de segurança pública, né? Então, essa mesma, vamos dizer, prioridade que o Estado de polícia tem sobre as outras políticas públicas já é, em si, um sintoma disso que o Loic Vacan está descrevendo. Então, essa estratégia de articulação entre esse trabalho precário e o aprisionamento é a tarefa conjunta de forçar as classes pobres para fora da assistência social e empurrá-la para o trabalho precário flexibilizado, que passará por políticas de desqualificação e criminalização. O que chama a atenção é a aplicação nas duas pontas da mesma filosofia disciplinar do behaviorismo e do moralismo, né? Porque tem sempre um discurso moral atrás dessas criminalizações. Vacan aponta as semelhanças estruturais, funcionais e culturais entre esse trabalho obrigatório que ele chama de workfare e o aprisionamento, prison fare, como instituições de processamento de pessoas dirigidas a populações problemáticas. Em recente livro, Edson Lopes, um sociólogo da PUC de São Paulo, faz no Brasil, com arte e argumento, a crítica da obsessão pela segurança e seus artefatos. Segurança cidadã, novas modalidades de expansão dos policiamentos, dos comunitários às milícias. Um dado surpreendente é a cooptação da sociologia brasileira, eu sou socióloga, então posso falar mal à vontade, pelo paradigma da segurança, com suas consultorias neutras e técnicas, que vêm conduzindo as ciências sociais a um abismo ético-metodológico em que a academia já não produz a crítica ao sistema punitivo do grande encarceramento, mas trata de fazê-lo funcionar. Esse debate permite que avancemos em novos campos de conversação, ao aprofundamento da discussão e à necessidade de demonstração disso que eu estou chamando de adesão subjetiva à barbárie, que constitui a crescente demanda coletiva por castigo e punição. Nas sendas de Foucault, Edson Lopes nos demonstra as afinidades entre os assujeitamentos e a subjetividade imposta pela cultura punitiva, que tem na figura da vítima, principalmente se ela for branca e rica, seu principal dispositivo, e no medo, sua mais potente metodologia. A gente acabou de assistir em São Paulo, né? Um homicídio pela polícia de um empresário produziu um furor que todas aquelas outras não produziu uma linha. No próprio campo do marxismo, Melossi já anunciara o deslocamento entre o poder punitivo e as condições objetivas, através da constituição dessa colossal demanda por pena. Edson Lopes apresenta uma novidade na economia da pena, a simbiose entre o mercado de segurança e a segurança para o mercado. Um dos seus aspectos mais assustadores, como eu já disse, será a privatização e a politização da academia. Movimentos sociais, núcleos de violência, cidadanias, sociedades civis organizadas, sociologias, todos agora dirigindo-se para a construção da expansão do poder punitivo em todas as direções. A gestão da potência juvenil tem sido o grande alvo de toda essa governamentalização, produzindo racionalidades, programas e projetos que darão conta dos perigos que o tempo livre representa. A vitimização se realiza simbioticamente com a criminalização e seus projetos de neutralização política. Afinal,
repressão e prevenção são a mesma coisa. Em seu último livro publicado no Brasil, Vacant também analisou os levantes de jovens na França para atacar a colonização do conceito de gueto para fora dos Estados Unidos. A sociologia entrou forte na gestão policial da vida, nas racionalizações do poder, da dor e da morte. Atrás do discurso politicamente correto e do bom mocismo acadêmico, o que vemos é a cooptação da academia para a legitimação, no Rio de Janeiro, do aumento exponencial dos autos de resistência. Assistimos, outro dia, no noticiário, o que é o auto de resistência, que era aquele policial dizendo, diante da injusta agressão, e nós vendo que, na verdade, aquilo não foi uma execução, mas foi um tiro no pé de um menino. Só no Rio de Janeiro, né, estamos sempre mais ou menos em torno de 1.000 execuções anuais realizadas pela polícia, legitimadas pela guerra contra as drogas, agora com o crack funcionando como novo dispositivo para as violações, e o Conselho Regional do Rio de Janeiro tem sido uma fronteira resistente ao acolhimento, né? Então, nas classificações estatísticas e georreferenciamentos, haverá sempre espaço para o extermínio dos inclassificados. O Estado agencia o extermínio cotidiano e a inteligência trata de mascará-lo. As operações letais de alta intensidade, como todas, principalmente aquelas chacinas do Alemão e as chacinas a conta-gota, né, os massacres a conta-gotas, não precisam mais ter sentido técnico de resultados. O sucesso é o enfrentamento em si, né? As pessoas aplaudem os mortos, né? Essa própria discussão que a crise de São Paulo está evocando é um pouco isso, né? Traz isso. Então, como diz Raul Zaffaroni, para que aconteça o extermínio, é imprescindível que antes se formule um discurso legitimante. Em todos os grandes extermínios e genocídios da história, para que eles acontecessem, antes se formulou uma teoria que passa a ser disseminada para naturalizar esses extermínios. Ao demonstrar essa vontade de sujeição e ao desmascarar os discursos que lhe dão suporte, Edson Lopes nos ajuda a interpretar melhor a nossa torturante contemporaneidade. O dogma da pena, a pena agora resolve toda a conflitividade social acaba produzindo uma demanda por pena. O controle territorial da pobreza e seus riscos, a UPP, que é um projeto que veio como se estivesse vindo da natureza, mas é o projeto de ocupação do Iraque, do Afeganistão e de Israel na Palestina, e de Medellín, que é uma cidade símbolo resistente, e esse é um projeto de ocupação norte-americana. Então, esses projetos de controle territorial da pobreza. A delação como participação, o X9 é o grande herói nacional, daqui a pouco Tiradentes vai se chamar Silvério dos Reis, para quem lembra da história da nossa Inconfidência. A neutralidade técnica das governamentalidades sociológicas. Os efeitos estão por aí e doem. A expansão da prisão, sua teia ampliada de justiças alternativas, terapêuticas, restauradoras, a vigilância reticular, o controle a céu aberto, a transformação das periferias em campos e, principalmente, a fascistização das relações sociais e a inculcação subjetiva do desejo de punir. É isto que Vacant retoma em Bourdieu como paisagem sócio-simbólica que fez do Estado penal um potente motor cultural. A retomada de Bourdieu se dá através da proposta de interpretação do Estado, desenvolvida nessa obra conjunta, uma das últimas do Bourdieu, que chamava A Miséria do Mundo. Ali o Estado aparece não como um conjunto monolítico e coordenado, mas sim como um espaço fragmentado de forças que disputam a definição e a distribuição de seus públicos, ao qual ele denomina campo burocrático ou capital jurídico como a forma objetificada e codificada de capital simbólico. Vacant trata da luta travada no interior do campo burocrático por duas forças distintas. A nobreza estatal direcionada à gestão do mercado e, por outro lado, o que ele chama de mão feminina do Leviatã,
que dará conta dos, entre aspas, desperdícios de gastos com educação, saúde, habitação, enfim, o governo dos pobres, tal como é lido, por exemplo, pelo conservadorismo brasileiro. A tese de Vacan é de que o neoliberalismo transformou o sentido da assistência social na direção do tratamento penal da marginalidade urbana. Ele demonstra que os Estados Unidos impuseram um novo governo da insegurança social, detectável, inclusive, nos gastos públicos, que não só desloca o social para o penal, mas também colonizam a área assistencial através da lógica punitiva e panóptica. Ele chama esse fenômeno de remasculinização do Estado, movimento que atribui uma maior prioridade às obrigações do que aos direitos, recriminando moralmente os que precisam da assistência do Estado naquele modelo fordista keynesiano. Como diria Nilo Batista, esse olhar criminalizante sobre os pobres, seus bairros e suas estratégias de sobrevivência é muito funcional para o processo de acumulação do capital neoliberal. O criminal é um fetiche que encobre a compreensão da conflitividade social. Cada vez que a gente tem algum conflito social, aparece alguém, então, propondo penas, né? Então, o criminal é um fetiche que encobre o que está por trás do conflito. Deixa eu ver aqui. O certo é que, no neoliberalismo, foi construída uma gigantesca indústria do controle do crime, disseminada pelo mundo, que acopla institucionalmente assistência pública com encarceramento, técnicas de vigilância e monitoramento dos pobres insubordinados ou resistentes às novas leis do capital. Vacan descreve os mecanismos desse deslocamento do assistencial pelo penal, a erosão gradual da assistência pública e sua renovação acarretaram o ingresso mais restrito no sistema, a redução da permanência como beneficiário do sistema de serviço social e a aceleração da sua saída. Foi assim que, nos Estados Unidos, o número de beneficiários despencou de 5 milhões de famílias em 1992 para menos de 2 milhões 10 anos depois. Enquanto isso, a expansão da população carcerária era brutal. No Brasil, né, passou de 140 mil em 1994 para hoje quase 600 mil no sistema penal e mais de 600 mil sob medidas, ou seja, nas garras do sistema penal. O neoliberalismo, abandonou também as ilusões ressocializações, recuperações, reeducações, para ir direto ao armazenamento, emparedamento e neutralização dos pobres e resistentes. Os perfis sociais da clientela também se parecem aqui na América do Norte e na Europa. Os africanos, árabes, chineses, pobres em geral, lidos através das lentes e vocabulários punitivos, membros de gangues, gueto, crime organizado, narcotraficantes, terroristas, enfim, todas as adjetivações que irão conduzi-los aos cárceres contemporâneos em suas várias arquiteturas combinadas, do antigo modelo de Carandiru ao Guantánamo, né? As prisões de segurança máxima no Brasil, elas aspiram a ser Guantánamo. Tá? Mas o principal argumento de Vacan é que essa nova maneira de gerir a pobreza não é o eco de uma crise cíclica, mas sim o novo paradigma neoliberal, da regulação única do bem-estar social para a regulação dupla, social e penal dos pobres. É assim que o capital se reproduz. Marildo Menegatti faz uma leitura do aumento da violência no neoliberalismo com o conceito frankfurtiano de barbárie. Não barbárie os civilizados e os bárbaros, como um pouco o pensamento liberal gosta de falar, mas a barbárie como excesso de civilização, como se referiu Marx para descrever o incremento constante da violência no processo de acumulação de capital. A contenção punitiva, a administração dos medos, transformou-se na mais importante forma de governamentalidade. É um outro pensador marxista italiano, chamado Pavarini, quem nos alerta para a compreensão de que só se aproxima do objeto da criminologia quem compreende a demanda por ordem, né?
tem vários alunos aqui que já participaram do meu curso, mas é uma das coisas de criminologia que eu digo que é o seguinte: para entender a questão criminal, você primeiro tem que entender qual é a demanda por ordem do capitalismo neoliberal. Aí a gente vai entender as ondas de criminalização em cima das estratégias de sobrevivência da pobreza. A imensa demanda por ordem do capitalismo contemporâneo forjou o Estado penal e a politização intensa da conflitividade social e das relações humanas. As estratégias de mediação e restauração, que aparecem como alternativas à pena na conjuntura dos anos 70 e 80, acabam sendo afetadas por essa... Quer dizer, todas as tentativas de construir medidas alternativas de mediação de conflitos acabam, vamos dizer, incorporadas, por isso que eu estou chamando de adesão subjetiva à barbárie. Seu maior risco é, ao invés de desjudicializar os procedimentos, expandir a mentalidade judicial para os novos operadores. Um dos casos disso é o caso do júri, que foi um dispositivo jurídico nascido historicamente da pretensão política de ser o sujeito julgado por seus pares, por seus iguais. Na tradição brasileira, as sentenças populares costumavam ser mais generosas do que aquelas geradas pelo saber dogmático penal. Hoje dá-se o contrário. O senso comum criminológico punitivo, inculcado pela grande mídia, produziu uma ferocidade crescente na mentalidade dos jurados brasileiros. A tradição garantista do pensamento jurídico, antes, por mim, inclusive, criticada como conservadora, vai ser lembrada saudosamente e vai tornar-se vanguarda se comparada à sanha punitiva alimentada pelas coberturas espetaculares. Pensemos também em alguns fatos noticiados, nos quais, por exemplo, os conselhos tutelares, concebidos para democratizar a justiça dirigida a crianças e adolescentes, transformaram-se em dispositivos policialescos, prontos a penalizar e criminalizar as relações familiares, principalmente as dos pobres. O principal poder decantado desse conjunto de movimentos punitivos vai ser a legitimação da intervenção moral, da invasividade do Estado penal nas relações familiares e de vizinhança. Digamos que a UPP é uma espécie de estado de arte disso, né? Quer fazer um batizado, tem que pedir para coronel ou para capitã, por mais doce e boa que seja a capitã, mas é uma submissão, né, uma gestão policial da vida, do cotidiano das áreas faveladas do Rio de Janeiro, de algumas áreas faveladas do Rio de Janeiro. Quanto maior a conflitividade social decorrente da devastação promovida pelo capital, maior deve ser a legitimidade da pena. O que vai articular essa nova economia política é a constituição dessa cultura punitiva, que vai amalgamar o trabalho e a prisão. A indústria cultural e a grande mídia vão tratar de inculcar diariamente o dogma da pena e o respectivo modelão penal norte-americana. Das bugigangas eletrônicas, que lógico que tem firmas vendendo, né, a prisão supermax privatizada. O importante é punir mais, melhor e por muito tempo. O negócio dos cárceres precisa de muitos hóspedes e de longas estadias. É aquele processo que Vacan chama de remasculinização do Estado, que produz esse giro do social para o penal e que terá efeito tanto nos orçamentos públicos como na prioridade discursiva, colonizando a assistência social pela lógica punitiva e panóptica característica da burocracia penal pós-reabilitação, porque esses sujeitos eles vão ser acompanhados penalmente pelo resto de suas vidas. Ele denuncia também a obsessão pelo tema da violência urbana e da delinquência juvenil como estratégias de fortalecimento do processo de redefinições de formas e conteúdos da ação do Estado keynesiano ao Estado darwinista. Aqui ele analisa a conversão das classes dominantes à ideologia neoliberal, apontando os 3 estágios da difusão mundial dessa cultura punitiva. O primeiro estágio seria o de gestação, implementação e demonstração nas cidades norte-americanas, especialmente o famigerado Tolerância Zero em Nova York.
O segundo, a exportação dessas ideias. Revista Veja, Jornal Nacional, Revista Época, né? A disseminação do modelo de tolerância zero. E o terceiro consiste em aplicar uma cobertura de argumentos científicos sobre tais medidas. Nessa fase, ele denuncia os intelectuais contrabandistas, aqui no Brasil está cheio, que legitimam com sua autoridade acadêmica a adaptação das políticas e dos métodos norte-americanos. Mas foi Foucault quem nos deu a mais importante lição sobre o aparente fracasso da prisão. Desmentidas as suas possibilidades reabilitadoras, o seu sucesso é a administração seletiva das ilegalidades populares. Isso está lá em Vigiar e Punir, mais do que a ideia de uma lógica global que atravessa cegamente a ordem social. Ou seja, o que Foucault está dizendo é que nunca na história da prisão, a prisão nunca serviu para reabilitar ninguém. Ela serviu mesmo para administrar seletivamente, diferencialmente, as ilegalidades populares. Ao realizar uma especificação sociológica do neoliberalismo através da compreensão da dupla regulação das frações inseguras do proletariado pós-industrial, Vacant pôde delimitar uma novidade estrutural. Ao entender o neoliberalismo como um projeto político transnacional, que cá entre nós, crime organizado mesmo, é a FIFA, COB, essas que estão aí no poder no momento no Rio de Janeiro. Ao entender o neoliberalismo como um projeto político transnacional conduzido por uma nova classe dirigente global, ele distingue suas 4 lógicas institucionais: desregulamentação econômica, descentralização, retração e recomposição do Estado previdenciário, cultura da responsabilidade individual e a expansão do aparato penal invasivo. O estabelecimento do novo governo de segurança social revela, enfim, que o neoliberalismo é, em essência, corrosivo da democracia. Marildo Menegatti propõe também, ao utilizar o conceito de barbárie, aquela crítica ao excesso de civilização proposto por Marx, associando a intensificação do processo de acumulação de capital à devastação pela sua lógica intrínseca de dominação do homem pelo homem e da natureza pelo homem, que é algo intrínseco ao processo de reprodução do capital. Parece que a nossa tarefa primordial, então, entre todos os que estamos nessa trincheira, é desconstruir essa adesão subjetiva à barbárie, essa fé na pena, a fé no sistema penal para resolver as nossas históricas conflitividades sociais e propormos novos horizontes de sociabilidade e a construção de novos espaços coletivos. Seguindo as trilhas de Vacant, nas pegadas apresentadas por ele, a prisão e o poder punitivo aparecem associadas simbioticamente ao surgimento do Estado no desenvolvimento histórico do capitalismo. Não há prisão sem fábrica, não há fábrica sem prisão, enunciava George Rush, da Escola de Frankfurt, em 1938. Se o capitalismo pós-industrial, videofinanceiro ou neoliberal, abandonou as ilusões correcionais e as ideologias para se atirar ao encarceramento em massa, à constituição dos bairros pobres em campos a céu aberto, ao aumento da truculência policial e do extermínio nas cidades dos países pobres e à disseminação da vigilância reticular sobre a vida cotidiana, não é hora de questionarmos o poder punitivo em si? A pena, historicamente, sempre foi criada pelo capitalismo para agenciar a força de trabalho. Se nos últimos anos a academia funcionalista e os seguidores do realismo de esquerda ajudaram a incrementar o encarceramento em massa dos pobres no mundo, a realidade que vivemos hoje exige um aprofundamento radical da crítica ao sistema penal e às suas funções constituintes, o controle dos resistentes e a manutenção da ordem no processo de acumulação de capital. Então, acho que...
Queria dizer que foi em ponto. Assim, meia hora. Quando eu fiz a minha fala inicial, eu não queria fazer tanta pressão assim. Mas tá, Andréia. Então, só fala. Boa noite a todos aqui presentes, assistentes sociais, né, conselheiros desse conjunto CETES-CREAS, professores, alunos. Quero saudar a palestrante, né, pela fala rica, que já nos estimula, né, nos convida ao debate, né. Mas, antes de iniciar aqui minha fala, né, saudando a todos os presentes, eu quero também deixar aqui registrado, até porque está gravando, né, o meu agradecimento, né, assim, até uma surpresa de ter sido convidada para estar aqui, participando dessa atividade com vocês, para estar compondo essa mesa. Me sinto muito honrada pela ideia, né, do meu nome, por ter sido aprovada, né, aí por vocês, ter sido referendada para vir aqui contribuir com essa reflexão sobre o Estado penal, o Estado de Direito e como é que isso repercute no dia a dia do nosso exercício profissional e também no dia a dia, né, da existência do conjunto CETES-CREAS. Há que se registrar a preciosidade que é a construção, né, que essa categoria fez desse momento, né, desse funcionamento do conjunto CETES-CREAS. Acho que essa é uma das conquistas mais preciosas que o serviço social teve a ousadia, né, de inventar e que vem, ano após ano, lapidando. Agora, eu já tive conhecimento, né, que o desafio é repensar o funcionamento desse encontro, né, porque a gente tem feito assim, pautas extensas, temos deliberado tarefas, né, inúmeras e intensas, e que, às vezes, a gente não tem pernas, né, nem números e nem tanto fôlego para realizá-las, né, porque, como já foi dito aqui, esse conteúdo que a gente aprova ano após ano parece muito além, né, é muito além do que uma proposta para 3 anos de gestão. E a gente fica, ano após ano, querendo mais e mais, né? Então, agradeço muito esse momento, espero colaborar com vocês, né, com algumas questões para a gente estar pensando. Tive a oportunidade, né, de ler as propostas que vocês terão a tarefa, né, de apreciar, e, embora esse não seja um evento deliberativo, né, é um primeiro passo para essa deliberação. Preparei aqui algumas reflexões, né, que eu venho acumulando para compartilhar com vocês, né? A professora Vera já fez, né, uma brilhante abordagem aí do que nós vivemos hoje nesse cenário de Estado penal e de Estado de Direito. E eu vou, então, não versar muito sobre esses aspectos para que a gente possa falar um pouquinho, né, de como que esse contexto, de como que esses aspectos interferem, né, rebatem no campo do nosso exercício profissional, né, como é que isso dialoga com o serviço social. Eu quero pensar, né, aqui com vocês a nossa prática, né, profissional, a nossa profissão nasce no contexto de uma sociedade capitalista, né? Uma sociedade capitalista é, antes de tudo, uma sociedade que tem algumas características que lhe fundam, né? Sobretudo, uma sociedade que ela é dividida em classes, né? E que, na sua gênese, já tem uma construção do que cabe a cada uma dessas classes, né? Uma sociedade capitalista é uma sociedade
onde está acordado que uns detêm meios de produção, detêm poder, né, político e econômico, e os outros detêm uma força de trabalho, né, que podem vender para sobreviver. Se conseguirem vender, né, porque hoje em dia está difícil esse comércio. Então, uma sociedade fundada, né, nessas premissas, fundadas nesse acordo segmentado, é uma sociedade que já diz que nem tudo é para todos, né? Já faz, desde a sua gênese, uma divisão, uma separação, uns para um lado e outros para outros lados. Para que esse modelo possa se perpetuar, sem dúvida nenhuma, é necessário um controle, né? A gente precisa vivenciar, assegurar mecanismos de controle que possibilitem